apresentar aqui duas demandas. Uma diz respeito à arquitetura e a outra diz respeito à identidade visual. Quando eu coloco Grupo Manancial no Google, e olha que eu estou aqui a alguns quilômetros de distâncias da sede, o Grupo Manancial já tem uma certa presença, porque, eu vou dizer assim, logo na segunda imagem aqui de referência, já diz respeito a logo, né, a empresa. Porém, todavia, entretanto, eu não acho, apesar de eu ter feito a logomarca no tempo, eu não acho que ela está coerente com o que é a empresa hoje, com o tamanho da empresa hoje, com o que a empresa faz. Não está profissional. Então, eu sugeri esta repaginada. Quando a gente bota o site, ele está dando algum bugzinho de segurança. Eu acho que tem que comprar um certificadozinho para quem está entrando. Tem um negócio aí, depois eu te digo o nome direitinho. E quando a gente bota, né, Manancial Segurança Privada, mesmo aqui no Ceará, é a empresa aí que aparece. Quando a gente vê aí por região, tem uma boa avaliação em relação às demais. Está com a presença legal no Google, na internet já. Comecei pelo começo. Fui pelo significado de manancial. Manancial, mina de água, olho d'água, nascente, fonte. Quando a gente bota do mesmo jeito no Google, imagens que geralmente aparecem primeiro literalmente de fontes nesse sentido, nesta forma. Então eu meio que deixei subjetivo isso aqui no formato de um triângulo. E, né, o segundo significado figurado é o que é considerado princípio ou fonte abundante de algo. Então, importante dizer aqui, o amarelo prevalece. Então, o triângulo aqui remetendo a esse sentido da fonte e o monograma, como chama, compondo aqui, é literalmente um M da Manancial e um G espelhado. Minha proposta para essa nova repaginada é a gente usar ter o mesmo símbolo presente em todos os segmentos que a Manancial trabalha. Então, assim, a fonte trabalhada vai ser essa aqui, glacial, e essa outra aqui que eu vou deixar no manual. O símbolo ele estaria presente em todos os outros serviços. Aqui algumas aplicações. Na empresa líder, eu imaginei usar o símbolo dentro do brasão. Não é mais o brasão do Botafogo, como a gente usava antes, é esse brasão nesse formato. Por quê? Porque além do brasão dar essa ideia de escudo, de segurança, a logo dentro do formato desse escudo, ele também faz uma leitura para uma máscara daqueles gladiadores, que também remete à segurança, remete à força. Então eu achei mais interessante repaginar não só o símbolo, como as fontes, né, a identidade como um todo, como também o formato do brasão. De serviços gerais, usei o símbolo e deixei dentro do círculo que dá serviços gerais. O círculo tem mais essa simbologia do infinito, do algo genérico. Então, assim, serviços gerais, serviços auxiliares, todos esses demais prestações de serviços que não se enquadram nas demais estariam usando essa marca. A Manancial de serviços aeroportuários ainda não está batido o martelo, certo? Aqui foi só uma primeira sugestão, tanto essa como a Manancial Serviços Segurança Eletrônica. Agradáveis, mas a intenção é requalificar essas duas também com a mesma proposta, mantendo o monograma aqui do M e do G em todas. Pronto. Beleza? Todo o material que eu estou falando aqui vai estar em anexo. Agora vamos para a fachada. Bem, como vocês estão vendo a fachada aqui, a gente tem essa cerca elétrica, que a princípio, quando for fazer a reforma, a gente vai desativar ela para poder todo mundo trabalhar. E imaginei a gente cortar, aparar esses beirais que estão compridos demais. Então, tanto aqui na frente como ali atrás, a gente esse beiral que está mais ou menos uns 60, 50 centímetros, a gente vai deixar ele com o mínimo, talvez só com uns 20, o suficiente que dê para colocar uma calha, porque a gente vai fazer como se fosse uma platibanda vocês vão já olhar aqui na imagem, de metalon para ser revestida com ACM. ACM é esse material, que vou botar mais imagem de referência também,
geralmente usamos em locais comerciais. Então, a ideia é, vamos fazer essa estrutura de metalon, a gente não tem muito tempo de obra, e me foi passado que não é para gastar muito com obra. Então, apara-se as telhas, encapa-se de metalon, coloca-se a calha, e aí a calha vai ter essa água da chuva vai ter que ir embora para algum lugar. E aí eu vou mostrar aqui a modelagem, certo? E depois eu mostro as imagens de como ficaria. Aqui já foi a segunda sugestão. Depois eu vou voltar para a primeira. Então, qual é a ideia? Criar essa platibanda aqui, porque a gente vai ter aparado esse beiral. Então, a gente vai criar esse portal aqui, nesse volume, que é a da garagem. Aqui, sobre a alvenaria, minha ideia foi utilizar, poderia ser ACM perfurado, mas foi utilizar, ver se as imagens estão aqui, então, uma tela metálica preta. Por quê? Porque a gente pinta o fundo de preto, ela vai dar transparência, ela vai dar ventilação, visto que lá em cima tem uma janela, tem um outro pavimento, que no futuro pode ser ampliado. Vai meio que uniformizar essa frente, sendo um material prático de se usar. Deixa eu botar aqui a textura. Ó, seria essa tela metálica. Fiz uma sugestão aproveitando todas as portas e janelinhas e fiz essa aproveitando só essa, que o ideal mesmo era a gente até trocar isso daí. Como fecharíamos as duas janelas nessa segunda opção, minha proposta é deixar na textura mesmo. A gente faz a textura rústica, tipo grafiato, e pinta de um cinza que vai ser um cinza meio que padrão. Se quiserem revestir com porcelanato cimentício, agradeço e prefiro. Mas, pelo que me foi passado, a gente não vai ter muito tempo de obra e, por ser distante, não tem muito conhecimento de mão de obra. Então, o grafiato com a pintura resolveria. Para ser confeccionado aqui o letreiro e colocado sobre essa malha. E o letreiro com o número, né, com o contato, eu sugiro, Paulinho, que a gente faça de acrílico só colado no ACM, justamente para ter essa flexibilidade de, mudou o número, tem como se corrigir facilmente, não seria parafusado, não. E ao invés de ter duas janelas, a gente usaria só uma porta da altura que for ficar o muro. A ideia aqui na frente é tirar aquela coberta. Se houver questão de segurança, a gente coloca a pérgola. Se não, só deixa aberto mesmo, que isso aqui é só um terracinho, né? E basicamente isso. Aí, assim, o céu é o limite, o seu bolso é meu guia, o céu é o limite. Se a gente puder trocar a calçada, melhor ainda. Aqui também, eu disse para ele, a gente colocaria aquelas calhas de perfil em LED iluminado, contornando. E é isso. Deixa eu pegar aqui as imagens renderizadas. Basicamente, isso aqui. O portão novo poderia ser ferro, poderia ser alumínio, não vai ter problema de manutenção. Da altura que for tirar a coberta, a gente não vai levantar o muro, mantém-se da altura que for ficar. A ideia ali do perfil de LED, né, para iluminar. Essa tela ela é fixada em metalon, montante de metalon. E é isso, não tem muita... Se é uma empresa de segurança, ela tem que passar essa certa seriedade. Então, cores mais sóbrias, o amarelo aí prevalecendo na logo. E a versão anterior foi esta, onde eu usei a telinha aqui. Aqui, eu tinha deixado acabando aqui, por quê? Porque isso é um volume que avança na calçada. Nem toda cidade permite, porque a calçada é pública e tudo, mas a calçada é larga. A gente vai aparar a telha aqui para avançar o mínimo possível, porque a calha dessa bica aqui, ela vai ter que descer. Então, se isso aqui puder descer até o chão para ela já vir bem escondidazinha, melhor ainda. A calha daqui, ela desce para cá. E nessa sugestão aqui, eu tinha colocado a tela, essa telinha metálica aqui, fazendo essas faixas e contornando o que não é janela e o que não é porta, para dar essa ideia aqui de faixa, essa verticalização da coisa. Mas
Depois das considerações de ontem, eu prefiro disparado também essa segunda opção. Ok? Pronto.